E agora, por que que os alunos reprovam? Gente, tem uma linha aqui, que eu não sei que linha é essa. Pronto, tirei. Por que que os alunos reprovam? Aqui eu parei e eu escrevi manualmente os motivos pelos quais eu reprovei e os motivos pelos quais alguns alunos que passaram pela minha mentoria depois comentaram: Rai, eu reprovei porque eu senti falta disso. Eu não consegui fazer isso, eu não repassei isso. Aqui eu coloquei tudo em um mesmo compilado. Vamos dar uma lida, porque talvez vocês até saibam disso aqui, ó, mas é tanta pressão perto dessa prova que a gente esquece. Então, eu acho que é importante, porque vai abrir os olhos de muita gente aqui. Pré-prova, quais são os erros? Agora tudo bem, tá? A gente não tem muito tempo de corrigir isso aqui. Os pré-provas é dificuldade em revisar a teoria de forma aplicada à prática. Aqui, gente, não é estudar a teoria vendo uma aula de 2 horas, fazendo resumo. Não existe isso aqui. Não existe. Eu bato na tecla. Porque isso aqui foi difícil para mim quando eu comecei a estudar para a segunda fase. Eu queria fazer resumo, estudar vendo aula. Não pode, não dá. Você estuda em cima dos seus erros. A falta de um planejamento claro, porque a gente quer seguir um cronograma. A gente sabe que aqui na segunda fase não tem como. Hoje eu vou fazer a estação de anemia hipoproliferativa e eu vou fazer a estação de anemia falciforme. Ué, você já sabe o diagnóstico, não vale. Então, o cronograma aqui ele acontece de forma contrária, né? E tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. Depois, não dominar a estrutura das estações. Não se atentar ao detalhe de entrar na plataforma do INEP e ver todas as estações, ou tentar treinar dentro da plataforma. Vocês precisam se atentar ao estilo da estação, o que que é um checklist, o que que eu tenho que me atentar às minhas tarefas, ao local da atuação, ao tempo, porque aqui é 10 minutos. Depois, a ausência de um roteiro prático para guiar na execução. Então, tem muita gente que vai fazendo checklist e não se atenta que tem um mapa mental onde você tem que se apresentar, fazer uma anamnese bem feita, antecedentes pessoais, familiares, os hábitos do paciente, depois pedir um exame físico, terminou o exame físico, exames de laboratório e de imagem, depois diagnóstico diferencial e pós-diagnóstico, conduta e o tratamento. E além das orientações, dependendo da estação que você está. Então, existe um mapa mental. Treinar sempre com o mesmo colega. O que que acontece quando você treina com a mesma pessoa? Ah, não, eu sei do seu potencial, óbvio que você falou isso aqui. Fica muito automático ali na hora da correção. A pessoa não puxa a tua orelha, né? Ah, não, eu sei o tanto que você é esforçado. Isso aqui não, você ganhou esse ponto, tá doido? Então, não, testar pessoas diferentes, grupos diferentes, se colocar à prova mesmo de fogo, né? Porque lá no dia você não vai conhecer ninguém. Agora, gente, prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui tem como salvar muita coisa. Erros intra-prova, dentro da prova, no dia da prova. Travar por insegurança, porque deu branco, por ansiedade, principalmente na hora que vem o impresso, lá nas estações de clínica, principalmente, de um eletrocardiograma, de uma imagem, ou na hora de dar uma conduta. A gente trava, dá um branco, parece que a gente não sabe nada. Executar as ações de forma lenta ou desorganizada. Sabe? Nossa, eu tenho que dizer isso na hora da conduta. Aí na hora da conduta esqueceu. Ou foi lento demais e acabou o tempo. Levar os erros de uma estação para outra. Gente, quem fez essa prova do Revalida alguma vez sabe que isso aqui é uma coisa que às vezes é até difícil de controlar. A gente sai de uma estação e a nossa cabeça ela já tá o tempo todo, né, nos julgando. Nossa, você não deu o tratamento daquele jeito, você não deu o diagnóstico. E aí não dá tempo, porque você sai de uma porta e já entra em outra. Se você não conseguir ter um método de travar sua mente, você vai levar os seus erros e essa agitação para outra estação. E aí não vai ser uma estação que você se atrapalhou, já vai ser duas, depois três, quatro, cinco, e aí fica difícil de salvar. Então, isso de levar os erros de uma estação para outra é uma coisa que eu fiz. Meu Deus do céu, como eu fiz isso? Quando eu saí da estação da próstata, eu ficava assim, gente, o que que era aquilo? O que que era aquilo? E aí entrei já na estação de pediatria louquíssima, sem saber nem o que que eu tinha feito. Fui mal na de cirurgia e quase zerei totalmente a de pediatria, porque eu tava só pensando na outra. E aí, pela segunda vez que eu fui fazer a prova, eu tava cheia dos dendendê. O que que eu fazia? Quando eu tava na porta, eu saía de uma estação e entrava na outra, eu já olhava pra porta e eu ficava, número 3, tá, pediatria, pediatria. O que que eu não posso esquecer de pediatria? Eu só focava no que tava a vir na frente. Eu não focava mais no que eu já tinha passado. Então, uma regra que eu dou pra vocês, uma dica importante que me salvou real dessa ansiedade do início, se eu tô na porta 3 é pediatria. Então, eu sempre me apertava um pouquinho pra, né, conter a ansiedade. E eu pensava, pediatria eu não posso esquecer da caderneta, eu vou ver todos os buracos, otoscopia, rinoscopia, ectoscopia. Perfeito, eu vou perguntar dos antecedentes perinatais, como foi o parto, se fez toda.
Você tá entendendo? E aí, quando você escuta o apito, você já entra meio que no susto e você já sabe, pelo menos, como lapidar o início da estação. Isso é uma dica muito importante. Achar que falou algo e, na verdade, ficou só na imaginação. Gente, atira a primeira pedra. Quem fez essa prova e não achou que tinha falado alguma coisa, e depois viu lá o vídeo e não falou porra nenhuma do que estava pensando que tinha falado. Porque trava, a gente trava. E é muito comum isso, até nos treinamentos que eu faço. A pessoa ela só pensou e ela não verbalizou. Muito, é muito comum isso aqui. Não dá o diagnóstico completo, tá? Não dá o diagnóstico completo. Ah, é uma. Eu fiz uma estação, né? De convulsão simples, febril. Mas o aluno ele não deu o diagnóstico completo. É uma convulsão febril, ela é simples ou ela é complexa? Você sempre tem que classificar lembrando de cada pontozinho da classificação, porque é assim que vai estar no Revalida. Olha só, não percebeu onde está a infraestrutura do local. Eu acho que está todo mundo bem treinado com relação a isso. Se você está na UBS, não adianta você querer pedir uma tomografia com contraste. É tipo assim, é fora da casinha. E a conduta que você vai ter que fazer na UBS é de acordo com o que realmente tem ao seu dispor. Se é um paciente que está grave, pode ter certeza que no PEP vai ter essa tua conduta de avaliar a gravidade, de já se atentar ao detalhe de transferir. Isso caiu já no Revalida. Dificuldade de manter uma boa comunicação com o paciente simulado por conta da ansiedade. Gente, é uma prova que tudo bem que conta muito o que você fala, né? O PEP é o que você fala. Mas aqueles pontos que eles te tiram ou que eles não te dão, é muito do jeito que você se veste, da sua conduta, da sua postura, da sua fala. E isso aqui eu vejo em muitos, muitos anos e edições. Alunos que às vezes me mandam um vídeo e realmente tá ali o ponto da pessoa, sabe? A pessoa falou um sinônimo, só que ela tava toda, sabe, perdida em tempo e espaço. Eles não dão esse ponto, que por pouco poderia ter dado pela postura, pela conduta, pelo jeito profissional. É uma prova de revalida, de revalidação do título. Então, isso também está em jogo, né? Não compreender exatamente o que cada tarefa está pedindo, agora falta interpretação. Porque nesse momento que a gente entra, a gente está só pensando no tempo. Meu Deus, é o tempo, aí acabando. A gente não se atenta aos detalhes da primeira folha que a gente pega. A gente não quer ficar muito tempo ali, né? Só que isso pode custar muito caro. Não saber conduzir a estação de modo estratégico, pensando em possíveis recursos. Então, uma frase que eu sempre dou para os meus alunos, na hora de pedir alteração na cor das fezes, na consistência, eu gosto sempre de falar assim. Por exemplo, vou dar um exemplo só, tá? É, teve alguma alteração nas fezes ou na urina com relação à frequência, à coloração, presença de sangramento, consistência, dor? Aí, eu tô pensando, não é nem nos recursos, não, porque do jeito que eu falei, eu abarquei todas as perguntinhas que vão estar ali no PEP. Outra coisa que eu gosto muito de repetir para os alunos, principalmente alunos que eu vejo que demora muito tempo na anamnese, isso para otimizar. Você ou alguém da sua família, já tô abarcando os dois, tem alguma doença de base, como por exemplo hipertensão, diabetes, algum antecedente oncológico, algum câncer intestinal, gastrointestinal, histórico de pólipo, por exemplo, numa estação de câncer de ânus, né, o câncer coloretal. Então aqui eu já falei da família e citei as principais doenças que têm relação com o diagnóstico que eu tô querendo pensar, né, a minha hipótese diagnóstica. Então, sejam otimistas nessa parte, né? Otimizem o tempo de vocês, tá bom? Pular a etapa de revisão das tarefas. Então, por exemplo, o Marinho sobrou muito pouquinho tempo para ele, mas ele podia. Aqui, tudo bem que é uma simulação, né? Lá no dia vocês vão ter as folhas. Sobrou tempo ou você acha que tá faltando alguma coisa? Volta nos impressos, volta nas suas tarefas, revisem, porque sempre a gente esquece uma coisinha, principalmente em estações que são grandes, como pediatria, que tem cite complicações, ou cite os principais fatores de risco. A gente esquece, porque a gente segue uma estação e geralmente não tem isso, né? Então, e não entender as falas e as perguntas dos atores. Isso aqui, gente, eu escorreguei bonito. Na minha estação de cirurgia, era uma pedra na vesícula, e quando eu perguntava se a paciente tinha dúvida, ela dizia: Ai, doutora, eu não quero, fazer essa cirurgia, eu quero fazer o tratamento em casa. O que que ela está querendo dizer? Aqui a gente tem que sair da bolha e pensar que aquele paciente é real. E pensar na prova. Se a paciente fala que não quer o tratamento que você está falando, você tem que avisar para ela quais são as complicações, caso ela não faça o tratamento. No caso aqui, eu tinha que dizer as complicações de não fazer o tratamento cirúrgico. Eu tinha que falar da pancreatites, de uma sepse e de óbito, no caso geral, né? Então, isso, quando o paciente fala, não quero fazer o tratamento que você está me indicando, quero ir para casa, é para você, gente, falar
as complicações. Tem alguém riscando a tela aqui? Vou já descobrir. Pronto. Então, os atores, quando eles falam alguma coisa, principalmente ali no final de condutas, ou quando você pergunta sobre alguma dúvida, o que ele está falando não foca em responder o ator, foca em responder a prova. É o PEP que você tem que pensar. Ah, doutora, não poderia ser alguma outra coisa? Doutora, é isso mesmo? Na minha estação de herpes, quando eu falei que é um herpes zoster, o paciente falou: Ah, doutora, mas não podia ser outra coisa, não? Eu gelei. Eu comecei a pensar: gente, não é isso e o paciente está querendo me ajudar. Não é isso. E na verdade era para eu falar o diagnóstico diferencial de herpes zoster. É só isso, eu tinha que ter entendido a fala do ator. Então, isso é muito importante. Gente, meu nome é Raíssa, eu não sei se se todo mundo aqui que está nessa aula me conhece, tá? Eu sou mentora, eu falo que eu sou mentora porque eu sou facilitadora dessa caminhada de revalidação. Eu me sinto honrada realmente de estar aqui e eu faço isso com todo amor do mundo, tá?